Olá, segundo ano. Abra um livro de história na página 35, A Criança e a Sociedade. O que é sociedade? É um grupo de pessoas que convivem em determinados lugares. As crianças ocupam um lugar fundamental na sociedade. Todos nós visitamos pequenos grupos, parque, escola, família, igrejas. Cuidados para viver em sociedade. Não falar com estranhos, respeitar as pessoas mais velhas, respeitar as diferenças e viver em harmonia. Como eram as crianças no passado? As crianças no passado não tinham seus direitos estabelecidos. Algumas sociedades acreditavam que as crianças eram incapazes de pensar, mas hoje não. Hoje nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e as crianças podem brincar, estudar, fazer novas amizades, aprender muitas coisas legais. Ser criança é um máximo. Oi, crianças! Vamos para as atividades? Olha só, a primeira atividade tem uma letra de uma música que se chama Nossas Diferenças, da banda Elemento Reggae. Vamos acompanhar a leitura? Temos que aprender a conviver com nossas diferenças. Temos que aprender a conviver com nossas diferenças. Saber respeitar para poder ser respeitado. Isso serve para mim e também para quem está ao meu lado. Nós somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo somos tão iguais. Somos obras da criação de Deus Pai. Não somos nada parecidos, mas ao mesmo tempo somos todos iguais. Somos nós as semelhanças de Deus Pai. Temos que aprender a conviver. Temos que aprender a conviver. Olha só, a tia Érica vai deixar depois, no final do vídeo, um link para vocês ouvirem a música, tá bom? Mas essa música é muito legal, porque fala das diferenças, sobre respeitar o próximo. Perante a lei, todos nós somos iguais, temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, né? Mas nós sabemos que nós somos diferentes, cada um é de um jeitinho especial. Eu penso de um jeito, você pode pensar de outro. Eu tenho cabelo cacheado, você pode ter o cabelo liso. Eu uso óculos, você não. E então, isso faz parte da sociedade, viver as diferenças. O importante é a gente saber respeitar e viver em harmonia. Então, tá dizendo assim nas atividades, na letrinha A. Para você escrever, qual é o título da música que você acabou de ler? E a letrinha B está perguntando o que você compreendeu por respeito aos outros. Então, aqui é uma resposta pessoal. Você vai pensar um pouquinho sobre como é importante ter respeito pelas pessoas e também ser respeitado. E aí você vai escrever aqui uma frase do que você entende por respeito. O que é respeito? Por que é importante respeitar o próximo, tá bom? Aí na atividade 2 tem um texto para a gente ler. Vamos ler com a tia Érica? Ó, os seres humanos vivem em sociedade. Para isso, eles criam regras de convivência de acordo com o meio em que vivem e que vale para todas as pessoas que fazem parte do grupo. Essas regras existem para assegurar o respeito aos direitos de todos. Respeitar a identidade da pessoa quer dizer que não devemos julgá-la pela sua aparência e pela sua cultura. Isso é um comportamento ético. Cada um é diferente do outro. Uns são ricos, outros pobres. Uns são altos, outros baixos. Aos gordos e os magros, os jovens e os velhos, os negros, os amarelos, os mulatos e os brancos. Todos nós somos diferentes, como a tia Érica havia comentado com vocês. Olha só, aí tá dizendo assim, na letrinha A, para vocês circularem no texto as seguintes palavras: convivência, respeito, regras, direitos e comportamento. E depois vocês irão formar duas frases usando as palavras que você circulou. Não precisa ser todas as palavras, você vai escolher duas palavrinhas e formar duas frases, tá bom? Vamos para a próxima. A próxima atividade, vocês têm aí algumas imagens mostrando algumas crianças brincando. E nós vamos observar
que tem crianças de antigamente e crianças no tempo atual. Então, vocês irão que escrever, ó, o primeiro quadradinho, algumas crianças, né, elas não estavam brincando, elas estavam em uma sala, espalhadas, né, com os adultos, né, e está em preto e branco. Isso significa que é uma foto antiga. Então, vocês irão escrever, é uma época antiga ou é uma época atual, tá bom? E a segunda imagem já tem uma criança estudando. A segunda imagem, olha, tem uma criança que me parece que ela está trabalhando, vendendo alguma coisa. E a última imagem, as crianças também estão estudando, aprendendo alguma coisa. Então, vocês terão que classificar aí, se é antigamente ou se é atualmente, tá bom? Aí depois, nós temos duas frases. Vocês irão pintar de azul a afirmação relacionada às crianças de hoje e de vermelho a afirmação relacionada às crianças antigamente. Então, a primeira, as crianças não tinham seus direitos estabelecidos. E a segunda, toda criança tem direito de brincar, estudar, ter uma família e ser protegida. Então, vocês irão ler a frase e pensar, se for uma frase relacionada às crianças de antigamente, vocês irão pintar de vermelho. É isso? Isso. E se for uma frase relacionada às crianças de hoje, vocês irão pintar de azul, tá bom? E aí depois nós temos duas imagens. E vocês irão pintar somente aquela em que há harmonia no convívio, ou seja, a paz, né? Então, nós temos duas imagens. Uma imagem que as pessoas estão conversando, né? E uma outra imagem que as pessoas parecem que estão brigando. Então, qual é que vocês irão pintar? A imagem primeira ou a segunda? E aí, na atividade número 6, nós temos algumas imagens representando o respeito às diferenças. Então, vocês irão marcar aquela que não está falando sobre o respeito, não está sendo errada. Então, nós temos uma primeira imagem onde dois amiguinhos estão rindo do amigo, né? Provavelmente fazendo bullying. Nós já sabemos que o bullying é uma coisa muito ruim, não devemos praticar o bullying. Nós temos depois algumas crianças brincando de capoeira, que é uma dança, né? E aí depois nós temos algumas crianças, olha, falando em libras, que é a linguagem de sinais. E nós temos algumas crianças brincando com um cadeirante. Olha que legal. Então ali vocês vão ter que analisar qual é que está errada, qual que não está de acordo com respeito às diferenças. Tá simples, hein? Tá muito fácil para vocês resolverem. E aí, depois vocês irão ler 3 frases. E uma delas está escrita errada. E vocês terão que reescrevê-la na forma correta. Então, ó, tá dizendo assim: devemos respeitar as diferenças, pois todos somos um só povo. Certinho. Respeitar os outros é um ato de respeito a nós mesmos. Certinho. Não respeitar as diferenças é um dever de todos. Será? Então, essa que está errada. Então, vocês terão que reescrever da maneira correta. Só tirar esse não, tá bom? Só tirar o não. E aí, as atividades acabaram por hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o que é uma sociedade, né? Que é um grupo de pessoas que frequentam determinados lugares. Nós somos a sociedade. Todos nós estamos inseridos na cidade de Guarulhos, mas cada um pertence a alguns grupos. Eu tenho minha família, é uma sociedade. Quando eu frequento a igreja, quando eu vou em algum lugar, é uma nova sociedade. A escola é uma sociedade. E toda essa sociedade, elas são regidas por regras, né, por respeito, para que todos nós podemos ter uma convivência de harmonia, de paz, de respeito ao próximo, de respeito às diferenças. Tá bom, turminha? Então, um beijo e até a próxima aula.
temos que aprender.